Paz e graça, meus queridos amados irmãos. Vamos fazer mais uma live que vai abençoar o seu corpo, a sua casa e também o seu coração. E nós vamos falar, queridos, nesta manhã, sobre um tema bastante pertinente. Às vezes eu fico analisando a Bíblia e a Bíblia, queridos, é um livro fantástico, é um livro extraordinário. A Bíblia é um livro que você precisa estar em contato com ela, sobretudo nós que usamos da mesma para explanar, para falar às pessoas. E hoje nós vamos falar, queridos, sobre maldição e o tratado com Deus. Muitas pessoas não acreditam em maldição. Muitas pessoas dizem que maldição, até mesmo hereditária, não existe. E eu gostaria de provar para vocês que existe sim maldição hereditária e existe sim quebras de princípios e quebras de aliança. Eu gostaria de dizer para vocês que é necessário que possamos ter na nossa vida algo que vem de Deus, né? Algo que vem da presença de Deus. Sobretudo, algo que seja espiritual e benéfico para a sua vida. Queridos, vamos iniciar o texto seguinte. Vai ser muito texto e às vezes não vou poder falar para todo sempre o texto, porque vai nos consumir muito tempo. Mas houve uma fome de 3 anos em Israel. E você sabe que Davi era rei, sacerdote e profeta. Rei, sacerdote e profeta. Davi foi um pequeno exemplo na sua essência, daquilo que Cristo ia ser na sua totalidade. E houve 3 anos de fome em Israel. 3 anos de fome em Israel. Pois bem, Davi, ele foi procurar saber o porquê. Agora perceba que a causa, a brecha, não foi no exato momento. Não, senhor, não. Foi anos antes. Porque começou assim. Vamos lá, vamos trabalhar com a Bíblia. Vou procurar trabalhar com a Bíblia, que é muito texto. E os textos são poucos longos, mas vamos fazer aqui. Mas eu sei que vocês vão entender a ideia central da mensagem. Porque, queridos, Davi, ele foi um homem. Não pense que Davi só foi profeta não, viu? Davi foi sacerdote também. 2 Samuel capítulo 21, né, fala sobre essa aliança de Davi. E o primeiro texto, queridos, é dos gibeonistas. Por quê? Porque os gibeonistas, Davi, ele, como falei para você, tinha 3 anos de Israel, e Davi é um cara curioso, Davi era um profeta. Davi, ele ficou perplexo, falou: rapaz, está acontecendo alguma coisa aqui. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul, da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Deus falou com Davi. Davi, ele foi em cima da brecha. Ele foi aonde a brecha estava entrando, né? Por quê? Porque houve 3 anos do nada, de deserto, né? De fome em Israel. 3 anos de fome, queridos. E Davi era um sacerdote, era um rei, era um homem consagrado a Deus. Foi saber por quê.
Ele foi querer saber de Deus o porquê estava passando. Deus falou que foi por causa dos gibeonitas, né? Foi por causa do tratado que eu fiz com os gibeonitas, né? Que minha palavra não pode ser volta vazia. Eu fiz com os gibeonitas e Saul quebrou esse tratado, por isso está tendo fome. Aí o Davi, rapaz, foi isso. Agora perceba bem, né? Então Davi ele foi até os gibeonitas, né? Para ver, conversar, para identificar melhor. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça, e que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem alguma Israel. E disse: que pois que aqueles que o façam? E disseram ao rei: contra o homem que nos destruiu, procurou que fôssemos assolados sem que pudéssemos substituir em termo algum. Dê seus filhos e nos dei 7 homens para que enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Naquele tempo, queridos, era algo mais concreto. Naquele tempo, você sabe que era olho por olho, dente por dente, e estava válido, e era um propósito divino. Agora, pois bem, os gibeonitas, eles, a princípio, eram inimigos do povo de Deus. Agora você vê com mais coisas, você vê como, queridos, é por isso que o coração quebrantado, você que é perto, você que é orgulhoso, prepotente, se quebra diante de Deus, meu amigo. Gente, como é bom você se quebrantar diante de Deus, como é bom você se humilhar diante de Deus, como é bom você se quebrantar diante de Deus, não é diante dos homens, não. Lógico, uma vez que eu me quebranto, me arrependo diante de Deus, eu vou me arrepender diante dos homens. Muito bem. Como diz um pregador amigo meu, escuta! A história começou em Juízes. Em Josué capítulo 10, versículo 2, eles eram inimigos de Deus, os gibeonitas. No capítulo 6, Deus deu uma lista de pessoas, reinos, povos que Israel deveria destruir. Dentre tais estavam os gibeonitas. Gibeonita era para ser exterminado por Deus. Pastor, não concordo com a maneira do Deus do Velho Testamento. Queridos, aqui a questão não é essa. Se você concorda ou não, problema seu. Muito bem. Eles eram inimigos de Deus. Êxodo capítulo 33, versículo 2. E eram inimigos terríveis do povo de Israel. Só que ele viu, né? Ele viu a presença de Deus em Israel. Enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Só que houve uma reviravolta em relação aos jebuseus. Israel foi destruindo todo mundo. Pá. Chegou no Jebuseu, o Jebuseu sabia da fama de Israel, sabia que eles não poderiam ir de contra Israel, sabia que o Deus de Israel era poderoso. O que foi que ele fez? No capítulo 9, eles bolaram uma tática, digamos, até mesmo salutar. Por quê? Porque eles não infligiram a Israel, eles não zombaram do Deus de Israel, eles não zombaram do povo de Israel, apenas ele utilizou de uma tática que foi aprovada por Deus. Porque se não fosse aprovada por Deus, Deus mandava destruir na hora. Por quê? Porque houve uma espécie de quebrantamento, houve uma espécie de humildade, né? Queridos, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde, né? Quando a pessoa reconhece o seu erro, né? Isso é bonito, gente.
Tem gente que fala, eu não errei e nunca e não vou errar. Querido, todo mundo erra, todo mundo erra. Só o tolo fala isso. Só o tolo fala isso. Só que os gibeonitas, ele sabia do erro dele. Ele sabia que ele foi infeliz, né? Ele sabia que Israel não estava para brincadeira, né? Aí o que ele fez? No capítulo 9 de Josué, capítulo 9, vamos lá. Josué, capítulo 9, não perca a conta, né? Aqui eu trabalho com Bíblia, viu? Se você não gosta de Bíblia, aqui eu trabalho com Bíblia. Os gibeonitas enganaram Josué, que fez com eles uma aliança. Olha só. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis estavam daquele do Jordão, nas montanhas das Campinas, em todas as costas do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, já juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera em Jericó, ninguém é menino, né? Quem contendeu contra Deus teve paz, ninguém é menino, né? Veja bem, usaram também de astúcia e se fingiram de embaixadores, tomaram os sacos velhos sobre os seus jumentos e odres vinhos velhos, rotos, remendados, nos seus pés sapatos velhos e remendados, vestidos velhos. Vamos lá. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de vós, como valeremos concerto convosco? Então disse Josué: nós somos teus servos. E disse Josué: quem sois vós, de onde vindes? Respondeu: teu servo vieste de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto viu no Egito. Então, queridos, o que os gibeonitas fez? Eles se humilharam. Eles se humilharam. Foi uma tática que ele tinha, não tinha mais outra tática, porque naquela época Israel ia destruir mesmo, né? E era um mandato de Deus. Só que isso aqui, queridos, foi um quebrantamento, foi uma confissão. Depois que Josué soube da história, Deus falou: opa, não toca, ninguém toca neles não. Eles vão servir a vocês, eles vão ser escravo de vocês, mas ninguém toca nele, porque ele vai passar a ser povo seu, né? Basta passar a ser meu povo. Eles vão estar passando a ser meu povo, igual a Raabe. A Raabe, a mesma coisa foi Raabe. Raabe não era povo, mas Deus tem um propósito com Raabe, né? Vai entender a história da Bíblia, vai entender a Bíblia. Deus, uma mulher só em toda Jericó, Deus escolheu Raabe, acabou. E Deus escolheu também os gibeonitas. Deus escolheu também os gibeonitas, porque se o tratado não agradasse a Deus, querido, Deus mandava passar a espada em todo mundo. Você sabe que com Deus não tem negócio de espírito de engano não, meu amigo. Com Deus não tem negócio de espírito de engano não, né? E abre parênteses. Gente, vamos ter discernimento de espírito, né? Vamos ter discernimento de espírito, né? Então, vamos buscar, vamos buscar discernimento do Espírito. É dois itens que a igreja hoje precisa: discernimento de Espírito e sabedoria. Por quê? Hoje em dia, queridos, eu fico assustado com a liberdade, né, das pessoas, principalmente no meu evangelho. Eu não me escandalizo, agora me espanto. Por quê? Porque, como eu falei com você, eu venho de história de igreja. Eu me nasci, criei em igreja. Não no sentido de religioso, porque alguém pode falar, religioso, não. A mim você não pega. A mim não. Eu sou um tipo daquele cara que eu busco a Deus, busco conhecer a Deus, busco conhecer a obra de Deus e para mudar a mim mesmo, né? Primeiramente, eu gosto de trabalhar em mim mesmo, porque o Espírito Santo de Deus vem trabalhar em mim mesmo. Agora, o seguinte, o que eu vejo cada dia no meio da igreja, queridos, hoje em dia a gente precisa, as coisas do mundo, não é a questão da igreja, é as coisas do mundo, pessoas que não nasceram de novo, pessoas que não têm. Por isso que o apóstolo Paulo, ele é enfático. Olha, Timóteo, alguém que é episcopado, boa obra almeja. Agora, precisa fazer acepção nesse sentido para quem está querendo estar na obra. Porque se você colocar qualquer pessoa na obra, vai vir um escândalo. Claro, pastor, mas eu vou monitorar todo mundo?
Bem, você não vai monitorar todo mundo. Agora você pode ser fruto da análise para que o escândalo venha a ser menor, né? Então você vê muitas pessoas que estão na frente da obra, muitas pessoas que estão cantores, cantoras, pregadores, né, queridos? E, pelo amor de Deus, às vezes você tá, quantas pessoas eu gosto muito de identificar que eu tenho sempre um sentido positivo muito grande, né? Um lado otimista muito grande para as pessoas. Quantos pregadores, queridos, eu me decepcionei porque não me decepcionei com o homem, com Deus, jamais. Pelo contrário, eu- se tem algo que na minha. Pelo contrário, você percebe que Deus me chamou para o mestral, por quê? Porque o mestre disse: eu preciso trazer luz. Né? O pastor ele cuida, o mestral ele traz luz, ele traz revelação, ele coloca a sua alma na onde deveria estar, né? E deve estar de acordo com a palavra de Deus. Embora todo pastor tenha um pouco de mestral, todo mestral tenha um pouco de pastor, mas isso, enfim. Eu me decepcionei, principalmente com o Congresso, né? Porque eu sou batista. Eu nasci, me criei batista, a doutrina batista, mas só que eu sou um cara que não fico preso a dogmas humanos, né? A doutrina humana. A doutrina humana. Mas os dogmas cristãos é um só. Aí eu vejo muitos pastores, né, como se estivesse descobrindo a pólvora, muitos pregadores, né, pentecostal, né, pentecostal, né. O segredo da palavra é que Jesus Cristo é o Senhor. Pelo amor de Deus, gente, isso aí toda criança de até de 2 anos de idade sabe, né? Tem um segredo aqui maravilhoso que não sei o que e tal, faz aquela coisa toda. Que Jesus Cristo é o Senhor Salvador. É o dogma central da palavra. Agora perceba bem, como eu estava falando, voltando aqui, então eu vejo muitos pregadores, né? Eu admirava o camarada, eu ouvi o camarada tem um dom, tem um talento, né? Mas às vezes não é tratado no caráter, queridos. Não é tratado no caráter. Não é tratado no caráter. Ah, mas Davi, espere aí, calma. Davi, ele fez o que fez, mas ele se permitiu ser tratado no caráter, né? E a gente vê, queridos, que infelizmente muitas pessoas estão, mas não são. Elas estão no Evangelho, mas não são do Evangelho. Ela entrou no Evangelho e o Evangelho não entrou nela. Sobretudo, queridos, sobretudo, muitas pessoas de altar, cantores, pregadores, pastores, apóstolos, profetas. E eu falo algo que eu vejo, pesquiso, analiso, porque, queridos, eu sou um homem que gosta muito de leitura. E tudo que é relacionado ao contexto, nosso contexto cristão, eu leio. Eu sempre li aquela revista Eclésia, né? Hoje em dia não sei se existe mais. Sempre lia a revista Vinde, né? Eu não sei se hoje em dia existe mais. Ultimato, tudo que é do conceito cristão, né? Eu lia, porque eu sou um pastor, né? E tenho que estar lendo. E é algo que é aprazível e algo que faz bem, né? Você está conectado e atual, né? Agora, o que ocorre é o seguinte, que as coisas mudaram. As coisas mudaram. Mas a Bíblia fala o seguinte, ai daquele porque viu o escândalo. Hoje em dia tem tantos. O mundo, queridos, eu não me importo com o mundo. Com o mundo, quanto mais pior, para mim, eu já testifica, porque é a palavra de Deus. O mundo não se prende nada. Agora, por exemplo, aí você vai ver sites evangélicos, Fuxico Gospel, um site onde vai produzir e vai informar apenas carniça para que atrair os abruptos, atrair os urubus, sempre colocam uma defasação, um erro, uma desgraça de alguém da natureza divina, da natureza da igreja, da eclésia, né? E isso atrai gente, isso atrai muitas pessoas, né? E infelizmente é o momento que nós estamos chegando no meio da igreja. Por quê? Porque não é para existir nada, querido, desse tipo de natureza. Tinha que ser tudo para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. É para exaltar o nome do Senhor Jesus? Vamos em frente. É para bendizer o nome do Senhor Jesus? Vamos em frente.
né? Não digo que cada pessoa tem a sua maneira de ser, cada pessoa tem a sua maneira de se comportar. É uma coisa normal, como eu falei para você. Queridos, Deus não questiona a idiosincrasia da pessoa. Pastor, eu gosto de saia, eu gosto de usar calça, eu gosto de. Eu torço pro Corinthians, eu torço pro Flamengo, né? Eu torço pro Vasco, eu torço pro Palmeiras. Deus não está dizendo nada, né? Agora, a questão toda, queridos, é você colocar o ídolo acima de Deus. Mas voltando para cá, queridos, então a gente precisa estar de uma forma salutar, algo que produzir frutos dignos de arrependimento, né? Não tô dizendo que eles, por exemplo, tem muitas revistas, por exemplo, a Ultimato, uma revista que eu gosto de ler muito, é a chamada da minha eu só falo de escatologia, eu aprendi muito com essa revista, fala sobre alguns mestres da escatologia, como Arnold Froese, Norbert Light, Vimalgo, e dentre tantos outros relevantes, né? Acho que é chamada Meia-Noite, algo dessa natureza. É uma revista de escatologia, Ultimato, onde fala sobre os pastores, fala sobre várias igrejas, no sentido positivo, né? No sentido proativo da coisa. Eclésia, na época também era uma revista muito importante, a Vinde, né, fundada por Caio Fábio, dentre tantos outros meios. Só que de cá para cá, de lá para cá, né, de um tempo para cá, infelizmente as pessoas estão produzindo muita carniça, e sobretudo no mundo evangélico, trazendo escândalo, né, para poder ter pessoas, né, render situações, render comentários, render cliques, render likes, render esse tipo de coisa, né? Então isso não vale a pena, né? Em vez de orar, em vez de a pessoa estar buscando ao Senhor e orando por isso. Mas voltamos cá, né? Então, os Gibeonitas, queridos, eles usaram de humildade, eles colocaram a culpa de saco e falaram: olha, esse Josué, a gente vem de terra distante, a gente não quer paz, a gente quer apenas paz com vocês, nós queremos te servir, por favor, nos protege, nos ajuda. E assim Josué fez e foi selado por Deus. Foi tanto de Deus, porque se não fosse de Deus, querido, Deus não tem esse negócio de espírito de engano, não. Deus mata todo mundo, Josué. Mata todo mundo, Josué. Acabou. Porque com Deus não tem negócio de espírito de engano, não. Deus viu a situação, não, José. Eles estão legal, o processo foi legal. Não tem nada. Vocês vão proteger. Outra coisa, vocês vão dar tudo a eles, ainda vão proteger eles. Viu? E como foi, o que aconteceu? Houveram alguns reis contra os gibeonitas, 4 ou 5 reis. Aí Josué, sabendo da história, botou os gibeonitas no meio e caiu para cima caiu para dentro dos reis e matou todo mundo, né? Destruiu todo mundo. Por quê? Porque foi uma aliança que Deus fez com os gibeonitas, né? E sim, e voltando para cá, e qual foi o caso que aconteceu, né? Você já sabe por que a aliança dos gibeonitas. Saul, ele quebrou esse pacto, essa aliança que Deus fez com os gibeonitas, né? De forma, digamos, lúdica, né? Matando alguns gibeonitas. No momento não aconteceu nada, mas depois, no reinado de Davi, Davi foi procurar saber por que essa fome de 3 anos. Deus falou, foi por causa de Saul, né? Foi por causa de Saul, porque ele destruiu o meu tratado com os gibeonitas, né? Foi por causa de Saul, porque eles destruíram o meu tratado com os gibeonitas. Queridos, e qual foi a fonte? Qual foi a brecha? Né? Aí Deus falou para Davi, Davi, se resolva lá com eles. E Davi, olha, eu vou dar que vocês quiserem, prata, ouro, tal. O chefe do clã de Gibeonitas falou, não, nós queremos apenas 7 filhos, né, do pessoal de Davi, aonde a gente possa né, sacrificar lá, como foi no tempo, naquela época, viu, irmão? Porque hoje em dia você precisa falar e desenhar naquela época. E mataram, né, os filhos de Saul, né, os descendentes de Saul, exceto meu filho Bossete, que teve uma aliança perpétua com Davi. E houve uma mulher, Rispa.
né, que era uma das filhas de Saul, uma das mulheres de Saul, que protegeu, né, aqueles cadáveres que estavam ali. Né, e foi uma história bonita e tal, onde dá outra pregação. Mas enfim. E a fome cessou. A fome cessou. A fome cessou. Por quê? Porque a maldição foi tirada do meio do povo de Israel. Agora, querido, perceba como Deus ele se deixa se revelar. Você procura uma brecha, você procura em Deus, você procura uma solução e Deus vai te mostrar. Deus mostrou a Davi. Por quê? Porque Davi teve discernimento de buscar Deus. Davi não foi buscar em oráculos, Davi não foi buscar em profetas, Davi foi buscar a Deus. E Deus lhe revelou o que ele tinha que fazer. Pois é, muito bem. Então, queridos, outro tratado, um tratado não muito distante, que fala também em Josué 6:26, é um tratado muito interessante. E naquele tempo, Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar essa cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Ou seja, o profeta que naquele tempo tinha palavra, né? Naquele tempo tinha palavra. Hoje tem palavra? Tem, né? Mas você vai ver, você precisa fazer uma análise da coisa. Então, José falou, olha, foi um sacrifício, porque Jericó é uma cidade amaldiçoada. Vem com Josué lutar em Jericó, como era menino pequeno, ele escutava aquela música: Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas cairão. Suba ao monte devagar, porque o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, porque Jericó chegou ao fim. Vem, 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 vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas cairão. Eu declaro em nome de Jesus que as muralhas vão cair na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Queridos, então Josué, ele falou essa palavra, e ele não falou em vão. Todo homem de Deus, queridos, quando fala algo espiritual, ele não fala em vão. Só que em 1 Reis, né? Em 1 Reis, o que aconteceu? O filho de Iel, né? Não levou a sério, levou na molequeira, como diz o outro, né? O filho de Iel levou na molequeira aquilo que Josué tinha falado, né? O outro viu que foi uma brecha, né? Esse daqui também foi uma brecha que deu. Por quê? Porque não analisou aquilo que foi falado. Queridos, por isso precisa analisar a palavra de Deus. Onde há confissão, arrependimento, querido, você vai ver que há uma anulação de sentença da parte de Deus. Você confessou, você se quebrantou, né? Naturalmente você tem mudança de vida, Deus anula a sentença, acabou. Né? Como diz lá que Neemias 9, né? Neemias 9, Esdras 9, eu gosto de analisar porque às vezes confundo se é 10 ou 9. Neemias 9, Esdras 9 e Daniel capítulo 9, onde fala sobre questão de... É isso mesmo. Daniel 9, Neemias 9 e Esdras 9, onde há confissão e arrependimento. Confissão e arrependimento. E não somente, queridos, confissão pelos pecados, seus pecados, mas pelos pecados das pessoas também. Por isso nós devemos confessar os nossos pecados para que sareis, né? Confessar os vossos pecados uns aos outros para que sareis. Muito bem, é o que aconteceu. E em seus dias Iel, Beleíta, edificou Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Sogube, seu último, pôs as suas portas
conforme a palavra do Senhor que falaram por ministério de a palavra do Senhor, a palavra do Senhor por ministério de a palavra do Senhor por ministério de a palavra do Senhor por ministério de Josué, né, filho de Nun, né, Josué, filho de Nun. Então Josué ele proferiu uma sentença, né, e detalhe, eu vi alguém dizendo que o espaço de tempo foi de 400 anos, alguns falam de 500 anos, de 500, 400 anos. Agora imagine a idade do Brasil, né? Ou seja, não tem tempo, o mundo espiritual não tem distância nem tempo. É por isso que você pode orar para uma pessoa aqui, interceder para uma pessoa lá no Japão. Você pode interceder por uma pessoa que está lá nos Estados Unidos. Você pode interceder por uma pessoa que está lá na Coreia do Norte, Coreia do Sul, né? Então eu procuro, porque são tantos pautas de oração, queridos, que e às vezes eu faço uma pauta de oração pela intercessora missionária, né? Por interceder de forma pelos missionários. Então eu tiro aquele dia para interceder pelos missionários. A gente pensa que não tem nenhum tipo de efeito, você se cana, né? Quando você está sugerindo, você intercede para um missionário, as pessoas de perto você já faz constantemente, né? Então, pelos missionários, você vai ver que Deus vai fazer grandes coisas. Então, isso aí, queridos, né? Josué, ele fez essa questão, né? Foi de 400, né, a 500 anos. Iel, os seus filhos, o seu primogênito, que fundou, né, que começou a obra, morreu. E o seu filho que terminou a obra, colocou a porta, também morreu, os filhos de Iel. Por quê? Porque houve uma palavra de sentença, houve uma palavra houve uma quebra de tratado com Deus, né? Houve uma quebra de tratado com Deus. E infelizmente, né, os dois pereceram. Por quê, queridos? Porque não se pode infligir a ordem de Deus. É por isso que hoje em dia Cristo Jesus veio com o sangue da aliança, quebrou muita coisa, mas no sangue de Jesus você precisa confessar, você precisa declarar. É que eu falo o seguinte: a confissão é a maior arma do cristão. A confissão é a maior arma do cristão. Pastor, a maior arma do cristão é o sangue de Jesus. Em si mesmo, sim, mas você precisa utilizar o nome de Jesus, precisa conhecer para utilizar. O nome de Jesus, o sangue de Jesus. Não adianta conhecer o nome de Jesus em si só, igual a Bíblia. Ele é fechado, não adianta nada. Em si só, o nome de Jesus não vai fazer efeito nenhum. Agora, como você fala, Senhor, me cobre com teu sangue. Senhor, eu confesso meus pecados. Eu confesso as minhas misérias, minhas mazelas. Deus vai entrar com graça, queridos. Amém? Você do Instagram, do YouTube, Deus abençoe. Um forte